Roberta Tipo e o Expresso Capital. Expresso Entrevista. Olha que bacana, gente. Aqui no nosso programa, nós queremos sempre te levar a informação importante para o seu dia a dia, né? Por isso, a gente tem aqui a nutricionista, que é especialista em doenças autoimunes, tratamento integrativo de patologias, fitoterapia, nutrição esportiva, nutrição gestacional, controle de peso, bariátrico e terapia quântica com a água. Olha quanta coisa bacana. Eu vou perguntar sobre tudo isso para ela. Rita Novaes está aqui na linha com a gente. Oi, Rita. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rita. Obrigada, viu, por nos conceder essa entrevista. É um prazer falar com você aqui no Expresso. Imagina, obrigada pelo convite. Legal. Rita, daqui a pouquinho eu quero saber sobre essa terapia quântica com a água, que eu tô super curiosa, né? Mas primeiro, nesses tempos de pandemia, você acha que as pessoas, elas estão mais atentas à alimentação ou você acha que as pessoas relaxaram mais? Como é que tá aí no seu consultório os casos? Nesse período da pandemia, as pessoas descuidaram muito da alimentação. Tanto é que nós temos muitos pacientes que têm reganho de peso, até aumento de peso. Esse aumento de peso não é 1 quilinho, não. 5, 10, 20, tem pacientes que engordaram muito nesse período da pandemia. Então, algumas pessoas têm foco em cuidar da alimentação, mas tem muitas pessoas, por esse motivo do confinamento, do problema do desemprego, por várias pressões psicológicas que a pandemia gera, muitas vezes é mais fácil pedir um lanche, comer um fast food, então acaba, além de ganhando peso, não contendo a quantidade de vitaminas e minerais adequado, aí é piorando mais o quadro, então ficando mais propício à patologia. Perfeito. A imunidade nossa está ligada totalmente à alimentação, né, Rita? Com certeza. O que nós consumimos dos alimentos, nós vamos consumir as vitaminas, minerais e as fibras. E elas são muito importantes, pois através delas nós vamos fazer a defesa do nosso corpo. Então, nós sabemos também que o nosso intestino ele vai ter um impacto muito grande na questão da imunidade. Isso não tem somente a ver se o intestino está preso ou não. Na verdade, algumas vitaminas, vitamina D, vitaminas do complexo B, entre outras, são absorvidas no intestino. E muitas vezes, com a alimentação errônea, a pessoa acaba tendo uma carência nutricional, então prejudicando o aspecto da imunidade. Então, fica propícia mais a vírus, a resfriados, a vários problemas de patologia, inclusive até mesmo a depressão. Nessa questão dessa pandemia, nós tivemos muitos pacientes com depressivos, com várias síndromes que, na verdade, se corrigisse a alimentação e mesmo trabalhasse o aspecto psicológico, não levaria ao fato de que levaram à questão de vários problemas ali de depressão. De ficar em casa, se sentir bem. As pessoas ficaram muito com síndrome do pânico, vários problemas que levaram para as pessoas em geral, né? Certo. Agora, Rita, você falou sobre depressão. Tem alguns alimentos que a gente consome que pode nos deprimir? Tem alimento que deprime? Que às vezes a gente come alguma coisa, a gente sente uma tristeza depois. Eu não sei se é só o pós ou se realmente deprime a gente. Alimentos, por exemplo, como proteínas muito gordas e alimentos que têm fritura, eles vão lesar a parede do nosso intestino. Lesando a parede do nosso intestino, ele gera uma sensação de, a priori, uma sensação de bem-estar após o consumo desse alimento, mas depois de um período você começa a ter uma sensação de depressão, de mal-estar, porque aquela sensação de bem-estar é gerada por serotonina, e para gerar serotonina, que é esse hormônio dessa sensação de bem-estar, eu preciso de vários outros mecanismos. E se você não tem um intestino adequado, você não vai gerar o triptofano. E o triptofano vai desencadear todo esse processo da sensação de bem-estar. Então, consumir muitas gorduras que eu estou falando no sentido de frituras, que são alimentos que não são adequados, ele vai propiciar até mesmo a depressão. Muitas pessoas não têm o hábito de consumir os alimentos que têm fibras, que são verduras, legumes e frutas. E aí o que acontece? Esse aporte inadequado das frutas, das fibras no geral, vai gerar uma flora intestinal ruim. Então, as pessoas também levam a questão da depressão. Então,
Se alimentar de uma forma adequada, trazer vários benefícios, cuidando desde a imunidade, como o aspecto também de depressão, mal-estar, síndrome do pânico. As coisas estão relacionadas. Hoje se fala muito da ligação do nosso intestino com o nosso sistema emocional. Olha só que interessante. E como é que a nossa ouvinte, que está agora assim atenta, preocupada com a saúde e com todos esses outros fatores que a gente falou, né? Imunidade, a depressão também. Como é que ela se policia? Como é que ela sabe se ela está com algum problema no intestino? Quais são os sinais assim que ela tem que ficar atenta para saber, olha, o meu intestino não está legal, está me prejudicando? Tem pessoas que queixam, né, que elas têm intestino preso ou o intestino, se elas consomem alguns alimentos, tem diarreia. O próprio formato das fezes e a coloração diz muito a respeito da saúde intestinal das pessoas. Então, aquelas pessoas que têm as fezes muito enrijecidas ou até mesmo aqueles cabretinhos, elas têm problemas intestinais. As pessoas que também têm aquelas fezes que são muito fininhas, isso quer dizer que ela está com o intestino inflamado, mas numa regra geral, tem pessoas que elas não têm alteração em questão de sintomas, ou às vezes, na decorrer do dia a dia, ela não percebe que ela teve uma alteração mesmo nas fezes. É comum você perguntar para o paciente a cor da urina e das fezes, ele não conseguir te responder. Mas se ele começa a ter um problema de resfriado, um sistema imunológico deficiente, se ele tem rinite, sinusite, uma asma, se ele tem uma artrose, uma artrite, se ele está ficando muito ansioso, muito compulsivo, com certeza ele tem alguma questão de intestino inflamado. E é interessante marcar consulta com a nutricionista para fazer toda a investigação da alimentação para que possa fazer uma reeducação alimentar e equilibrar o aspecto nutricional também. Perfeito, perfeito. Então todo mundo tem que ficar muito atento a todos os sinais. Afinal, né, gente, nosso corpo tá aí funcionando, né? A gente precisa ficar sempre atento a tudo. E qualquer coisa que a gente achar estranho, tem que mesmo consultar o nutricionista e consultar também se tiver tudo ok, porque é importante. Agora, Rita, nosso produtor, o Dirceu, e eu também tenho essa dúvida, nós tomamos todos os dias de manhã aquela vitamina C efervescente. Ela realmente ajuda na imunidade? Ela faz mal se for tomada todos os dias? Ela é boa mesmo? Então, o ideal seria fazer os exames para verificar as carências nutricionais. O que nós temos que entender, todo excesso de vitamina vai fazer mal e a carência também. Então, nós temos que consumir aquilo que nós precisamos. Nós temos vários alimentos que têm a vitamina C. Então, se você tem alguma carência nutricional, é interessante suprir com alimentação e repor com suplementos. Aqueles suplementos que se vende em farmácia que tem efervescente, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente para aquelas pessoas que têm problema de pressão. Os efervescentes aumentam a pressão do paciente. Alguns suplementos também, eles têm alguns corantes. E algumas pessoas têm sensibilidade aos corantes. Então, é sempre bom fazer a individualização da prescrição. Eu gosto muito de trabalhar com manipulado, onde ali eu coloco na prescrição a quantidade que eu verifiquei no exame que realmente o paciente tem deficiência. E aí eu solicito sem corante, sem alguns produtos que são aí que muitas vezes a indústria farmacêutica acaba colocando porque é uma linha de produção. Ele está colocando um geral para as pessoas. Certo, muito bem. Doutora, eu vi no seu Instagram algumas postagens bem interessantes e eu vi que você fez uma comparação numa postagem sobre a fome física e a fome emocional. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que seria fome física e fome emocional? A fome física é aquela fome que está roncando a sua barriga, que é necessidade de ingerir o alimento, porque o alimento vai ser o combustível para o nosso corpo. A fome emocional é aquela fome que você tem uma vontade de comer alguma coisa. Por exemplo, você terminou de almoçar. Aí no final, mais ou menos, um período ali de meia hora, mais ou menos, você tem vontade de comer alguma coisa. Veja, se você se alimentou, então não é uma vontade de necessidade nutricional. E geralmente é doce, né? Precisando de nutriente. É uma necessidade emocional, muitas vezes ligada à ansiedade, muitas vezes ligada à depressão e até mesmo
uma compulsão alimentar. Então, como que a pessoa vai saber se ela está com fome ou vontade de comer? O áudio. Opa, então, voltou. geralmente a fome é vontade de comer comida, Tá arroz, dando... feijão, salada, verdura, legumes. E geralmente a compulsão ou aquela fome emocional é uma vontade de um doce, é uma vontade de um pão. Não estou dizendo aqui que ninguém vai comer o pão nem o doce, mas se eu faz 1 hora ou meia hora que você almoçou, se você comeu comida, você não vai ter fome. Então, essa é a diferença. Certo, certo. Muito bem. A Suelen Bragion, Rita, ela pergunta aqui na nossa live, ela diz que fez alguns exames e ela está com falta de vitamina B e D. Aí ela diz que está tomando ômega 3 e outras vitaminas. Então, o ômega 3, ele vai tratar também da questão intestinal, ele vai diminuir ele vai melhorar a questão da permeabilidade intestinal, ele melhora a absorção da vitamina D. Geralmente, quando eu prescrevo a vitamina D, eu prescrevo também o ômega 3. Então, o que o pessoal tem que entender, não é só fazer a suplementação, porque eu preciso tratar a base é a alimentação. Então, você coloca a alimentação do paciente em dia, acerta, faz alguns acordos de alguns alimentos que nós temos que fazer na introdução, e aí sim a gente pode também trabalhar com a reposição através de cápsulas, de shakes, aí, de acordo com a necessidade do paciente. Perfeito, mas sempre é bom, gente, fazer uma consulta, viu, com a nutricionista, que às vezes a gente toma as vitaminas porque lê no rótulo, né, que são boas, mas é interessante, mesmo que sejam naturais, a gente fazer uma consulta, né, para ver direitinho o que o nosso organismo está precisando mais ou precisando menos, né? Agora, vamos falar, é uma curiosidade, porque hoje, dia 19, é dia da pipoca, e eu sou, assim, uma pessoa que ama pipoca, sabe, Rita? E aí eu queria saber de você se a pipoca faz bem para a saúde. Assim, a pessoa pode comer a pipoca. Qual que é a quantidade? Ela vai comer como se fosse um saquinho daquele de pipoqueiro da pipoca. O que a pessoa precisa fazer é não substituir a refeição por uma pipoca. Ou então ela terminou de jantar, ela sentou para ver um filme, ela nem está com fome, ela está consumindo a pipoca. Se for um dia, ok. Agora, se sempre após as refeições ela vai consumir a pipoca, aí ela está consumindo um aporte nutricional maior e aí muitas vezes ela pode levar ao sobrepeso. O único questionamento que eu faço muitas vezes o paciente é a questão de como ele se sente quando ele come um milho. Algumas pessoas têm sensibilidades alimentares, que é importante se verificar isso, que se tem pessoas que têm a sensibilidade ao milho, ela não pode comer a pipoca. Mas, assim, o milho, numa regra geral, são poucos os pacientes que têm a sensibilidade. Então, comer o milho não vai ser isso, a pipoca, que vai engordar a pessoa, nem uma canjica, que também é a base de milho. Agora, se for, por exemplo, uma bacia de pipoca que a pessoa come num cinema sozinha, eu vou te falar que o aporte calórico é grande. As pessoas têm muita dúvida, eu comi um chocolate, eu comi um bolo, será que isso vai engordar? Ninguém engorda porque come um pedaço de bolo ou come um pacotinho de pipoca. As pessoas engordam porque são excessos todos os dias. Então, muitas vezes são happy hours, são bebidas alcoólicas em quantidades demasiadas, são várias outras coisas que vão favorecer o sobrepeso da pessoa. Então, comer um pacotinho de pipoca, eventualmente, eu não vejo nenhum problema, não. Sim, acho que é o exagero, né? E também o exagero em tudo, no sal, na manteiga, né? Equilíbrio, né? É verdade. O bom senso é importante em várias áreas, né? Da nossa vida. Agora, vamos falar dos alimentos que aumentam a nossa imunidade, Rita. Para que as nossas ouvintes, a galera que está nos ouvindo em casa, possa colocar isso no momento que for ao mercado para toda a família. O que aumenta a imunidade? Pode comer à vontade, faz bem para a saúde. Diz aí. Bom, eu vou falar num aspecto geral, porque a gente não está fazendo uma consulta individualizada. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal escuta a entrevista e depois fala, porque a Nutri falou que pode, só que aqui eu não estou sabendo da medicação que os pacientes, que as pessoas estão em casa, elas estão consumindo. Então, muito bom levar em consideração tudo isso. Eu gosto muito de prescrever para os pacientes o chá de equinácea. O chá de equinácea, ele tem vários ativos, ação antimicrobiana, antisséptica. Na verdade, ele vai melhorar as células brancas das pessoas, inclusive é muito importante para quem fazer tratamento de câncer, que muitas vezes as plaquetas reduzem. Então, equinácea, se você consumir ali o chá
por dia, uma xícara por dia, desde que você não tenha nenhuma interação com algum medicamento que a pessoa possa estar vir a consumir, vai ajudar muito no sistema imunológico. Eu Chá gosto de muito, equinácea. pode falar. Chá de equinácea. Não, porque eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Produtos naturais. Tá, ótimo. Chá de equinácea, hein? Legal, legal. Outra coisa muito importante é o limão. O limão, ele tem vitamina C, ele tem potássio, vitaminas do complexo B. Muitas vitaminas do limão, ele está presente na casca e também na polpa. Então, é muito interessante fazer aquela limonada suíça, né? Que você utilizar a casca também. Agora, a pergunta que todas as pessoas fazem, né? Posso consumir água com limão todos os dias? Aí vai depender. Se a pessoa tem uma sensibilidade no dente, se ela consumir todos os dias água com limão, eu falo para ela consumir com canudo. Por quê? Porque senão começa a dar aquela dorzinha entre a gengiva e o dente. Então, muitas vezes você pode estar intercalando o limão com outra fruta cítrica, ou uma goiaba, ou um morango, uma outra fruta também que tem a vitamina C, o caju também. Então tem várias outras frutas que têm a vitamina C. Eu comentei do limão, porque geralmente o limão todo mundo tem em casa, pode espremer na salada, pode pôr num suco, então fica uma fruta ali de muito fácil acesso, uma fruta também barata. E ela contribui também para a questão de potássio, evitar câimbras, né? Algumas pessoas, quando ficam resfriadas, com Covid, com alguns problemas de sistema imunológico, é comum baixar o potássio. O limão é muito importante para isso. O limão não tem só esse benefício, ele tem vários, como eu falei. Na alimentação, podemos acrescentar também alho, né? O alho é muito importante. Claro, aquele alho que você fritou muito, ele vai perder um pouco daquelas atividades nutricionais dele. Mas se você assar ele um pouquinho no forno, com um pouquinho de azeite, ou até mesmo para quem não tem problema de sabor, colocar ele na salada, ele vai trazer um aspecto muito importante nutricional. Ele tem várias substâncias, alicina, sulforafanos, vários nutrientes que contribuem muito para a questão da imunidade. Muito bem, gostei das dicas. Você quer fazer alguma pergunta aí no meio? Não, pode falar, Nós temos também as castanhas, né? As castanhas do Pará, por exemplo, são muito ricas em selênios. Nós temos outros alimentos também que são ricos em selênios. E o selênio é muito importante para a questão de imunidade. Quando eu pego o exame do paciente, é muito comum faltar selênio. O selênio, ele contribui também, além do aspecto de imunidade, para o funcionamento da nossa tireoide. Nós temos na linha própolis também, geleia real. Aí nós temos esses alimentos, né, próprios de geleia real, eles são substâncias muito importantes, porque eles têm várias vitaminas, eles vão trabalhar o aspecto de imunidade, tem ação bactericida, ação viral. Então, se a pessoa não tem nenhuma alergia a derivados, produtos que vêm da abelha, seria bem interessante introduzir também no dia a dia, tanto o própolis como a geleia real, ou tem outras substâncias que as pessoas gostam de utilizar também, né? E temos aí a vitamina D, que hoje a ouvinte falou. A vitamina D é muito importante para melhorar nosso sistema imune. A vitamina D nós conseguimos a síntese através do banho de sol, né, expondo o corpo, através de alguns alimentos que nós temos a gema de ovo, óleo de bacalhau, peixes de profundidades, e a vitamina D muitas vezes pode ser que não está sendo absorvida da forma adequada por uma questão de inflamação mesmo intestinal. Muito bem. Sempre interessante, então, o nosso ouvinte agendar uma consulta aí com o nutricionista para ver direitinho quais as necessidades, né? Como é que tá o funcionamento. Mas muito bacana essas dicas, viu, Rita? Gostei muito. Aliás, quero até deixar o seu contato aqui. Por favor, qual que é o teu Instagram para a galera seguir, poder agendar também uma consulta? É nutricionista_Rita Novaes comigo. Eu já estou aqui, inclusive, seguindo. Nutricionista, aquele tracinho, tá? Rita Novaes, com I, gente. Inclusive, ela tem aqui uma postagem falando sobre os alimentos que melhoram a imunidade. Enfim, ela fala aqui do hibisco. Tem muita informação bacana no Instagram. Aqui ela fica com o consultório dela na Rua Restinga, em São Paulo. Fica em que bairro essa rua?
Fica no Tatuapé, próximo ao Shopping Boulevard, no Tatuapé mesmo. Ah, legal, legal. É próximo ao metrô também? Isso, próximo ao metrô Tatuapé. Perfeito, então. Obrigada, viu, Rita? Obrigada pelas informações, pela entrevista, foi muito legal. Um beijo para você, obrigada. Obrigada a você e boa tarde a todos. Boa tarde.